No universo cintilante da chanson francesa, poucos nomes ressoam com tanta força, paixão e controvérsia como o de Michel Sardou. Nascido a 26 de janeiro de 1947 em Paris, numa família de artistas, o pai Fernand Sardou era ator, a mãe Jackie cantora e bailarina. Cresceu nos bastidores dos musicals, embalado pelos refrões de Charles Trenet e pelos sketches de Fernandel. Aos 78 anos em 2025, este homem de voz rouca, olhar penetrante e pena afiada já não é apenas um ícone, é uma instituição viva, um monumento cultural que atravessou 5 décadas sem nunca perder o fio. Mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo, mais de 350 canções compostas, dezenas de turnês esgotadas que fizeram tremer as maiores salas de França e da Europa, gerações inteiras que choraram com Leilax de Ukunmara, vibraram com Je vais t'aimer, riram com Etrun FM, ou refletiram com muçulmanos. Mas atrás dos holofotes cegantes, das ovações ensurdecedoras e do mito do cantor resmungão e patriota, esconde-se um império financeiro construído tijolo a tijolo, com uma inteligência rara entre os artistas, uma gestão sagaz que beira o gênio e um sentido inato dos negócios que transformou uma paixão numa máquina de fazer dinheiro perpétua. Em 2025, Michel Sardou está oficialmente retirado da vida pública. Nada de concertos. Nada de peças de teatro. Nada de passadeiras vermelhas onde é preciso sorrir aos fotógrafos. Vive numa vila ultra-privada empoleirada nas alturas do Cap Bennett, em Bormes-les-Mimosas, no Var, virada para o Mediterrâneo que cintila como um diamante sob o sol provençal, rodeado de pinheiros mansos centenários, lavanda selvagem que perfuma o ar salino e um silêncio absoluto que apenas as cigarras perturbam no verão. Um luxo discreto, quase monacal. Um luxo escolhido após uma vida de tumulto. Um luxo pago a pronto, sem crédito, sem dívida, sem cedências. Mas de onde vem todo esse dinheiro que ainda corre a rodos quando já não canta? Como pode um cantor, mesmo lendário, acumular uma fortuna estimada entre 40 e 63 milhões de euros segundo as fontes mais fiáveis em 2025? O que faz com os seus milhões hoje, na véspera dos seus 79 anos? E sobretudo, como vive realmente em 2025, o ano em que celebra 60 anos de carreira com um documentário nos cinemas, 2 livros autobiográficos e uma compilação explosiva? Mergulhemos no estilo de vida multimilionário de Michel Sardou, entre vilas de sonho que contam a sua história, investimentos ousados que por vezes roçaram o desastre, paixões dispendiosas como a criação de cavalos ou a navegação, barcos potentes que sulcam as ondas azuis, livros raros que forram a sua biblioteca como um tesouro intelectual. Vinhos vintage que acompanham às suas noites contemplativas e uma reforma que parece uma vitória final sobre o tempo, a fama e o próprio dinheiro. Michel Sardou não vendeu apenas canções ao longo da carreira. Vendeu emoções cruas, histórias de vida comuns elevadas ao estatuto de mitos nacionais, pedaços de França eterna que soube captar com uma justeza poética rara. E a França, fiel, agradecida, por vezes dividida, devolveu-lhe com fartura, tornando um dos artistas mais lucrativos do hexágono. Mais de 100 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, um número que o coloca ao lado de gigantes como Johnny Hallyday ou Charles Aznavour, mas com uma particularidade. Sardou cantou sempre em francês, para os franceses, sem nunca procurar conquistar o internacional a todo o custo. 26 álbuns de estúdio oficiais, 8 certificados diamante por mais de 1 milhão de exemplares cada só em França. Êxitos imortais que atravessam as idades. La Maladie d'Amour em 1973, que captura a dor de amor com uma simplicidade dilacerante. Les Bals Populaires em 1971, homenagem nostálgica às guinguetes de outrora. Je vole em 1978, grito de adolescente em fuga que ainda ressoa nos corações dos pais de hoje. La Java de Broadway em 1977, sátira alegre da americanização. Etrun FM em 1981, provocação assumida que ainda divide em 2025. Leilax de Ukunmara em 1981, epopeia celta que faz vibrar. Estádios inteiros. Muçulmanos em 1986, texto empenhado sobre a integração que suscita debates apaixonados. Le Privilège em 1990, reflexão sobre a liberdade sexual. Dieu Plaisir em 2004, regresso triunfal após uma pausa. Cada álbum foi um acontecimento nacional, coberto pela imprensa, debatido na televisão, cantado nas escolas, nos carros, nos casamentos. Em 2004, Dieu Plaisir vendeu mais de 1 milhão de exemplares em França em poucos meses, impulsionado por singles como Salut e La Rivière de Notre Enfance em dueto com Garot. Em 1981, Leilax de Ukunmara manteve-se número 1 nas vendas durante 7 semanas consecutivas, um recorde na época. Em 1978, Je vole tornou-se um hino intergeracional,
versionado por milhares de adolescentes em ruptura. Mas o verdadeiro tesouro, o que ainda faz jorrar ouro hoje, são os direitos de autor. Sardou manteve sempre o controle total do seu catálogo, negociando com uma firmeza lendária perante editoras como Trema ou Mercury. Nada de contratos leoninos onde o artista assina os seus masters por um adiantamento ridículo. Cada passagem na rádio na France Inter ou RTL, cada cover por um artista emergente, cada uso em publicidade para uma marca de carro ou vinho, cada karaoke num bar de província ou numa festa de empresa, recebe uma royalty via Sassen. Em 2025, com a explosão do streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube pagam-lhe royalties anuais estimadas em vários milhões de euros só pelas escutas online. As suas canções estão em todas as playlists nostálgicas intituladas Chansons Françaises années 80, em todos os casamentos onde se dança Lilacs, em todas as festas de antigos alunos que cantam Je vais te aimer a plenos pulmões. E não acabou. Em novembro de 2025, para celebrar os seus 60 anos de carreira, lança uma compilação de aniversário intitulada 60 Années, 60 Singles. Um cofre coletor em edição limitada, numerado, assinado à mão pelo artista, com versões remasterizadas, inéditos ao vivo e um livrinho de 100 páginas com fotos raras. Já 50 mil pré-encomendas na Fnac e Amazon antes do lançamento oficial, gerando centenas de milhares de euros em poucas semanas. Sardou nunca fez concertos simples ao longo da carreira. Fez espetáculos grandiosos, óperas populares, epopeias em música que transformavam as salas em catedrais laicas. Bercy, 93 concertos entre 1989 e 2013, um recorde absoluto para um artista francês, com cenários monumentais como castelos medievais ou paisagens irlandesas para Lilacs. El Olympia, residências lendárias onde enchia a sala mítica durante semanas inteiras. La Défense Arena, 2 noites completas em março de 2024 para a sua turnê de despedida, com 40 mil espectadores por noite rugindo os seus refrões. Cada turnê igualava cenários suntuosos dignos da Broadway, orquestras ao vivo de 20 músicos, luzes hollywoodianas com lasers e pirotecnia, fatos à medida cozidos em Paris. E bilhetes a 80 e 150 euros em média, por vezes mais para os lugares VIP com meet and greet. A sua última turnê, Je me souviens de un adieu em de 2023 a 2024, 500 mil espectadores no total, mais de 50 datas por França, Bélgica, Suíça, receitas estimadas em 40 milhões de euros brutos, após dedução dos custos de produção faraónicos mas controlados. Mesmo retirado da cena, ainda recebe rendimentos passivos pelas redifusões TV dos concertos na France 3 ou W9, os DVD e Blu-ray ao vivo vendidos em cofres coletor, os trions dos espetáculos completos no YouTube Premium ou Netflix que adquiriu direitos de alguns shows para o seu catálogo musical. Sardou não esperou pelos influencers do Instagram ou pelas estrelas da telerrealidade para monetizar a sua imagem e personalidade. Fez-o a partir dos anos 2000, com estilo, provocação e um sucesso comercial que surpreendeu até os seus próximos. Chez Le Gros Michel de 2000 a 2010. Uma cadeia de restaurantes parisienses que jogava a fundo com a sua imagem de resmungão gourmet, de francês médio que ama a boa comida e o vinho tinto. Nome provocador, Chez Le Gros Michel. Conceito: cozinha francesa generosa e tradicional revista com um toque moderno, ambiente bonacharão como numa brasserie de bairro mas com preços parisienses. 3 estabelecimentos abertos sucessivamente em Paris, o primeiro em Saint-Germain-des-Prés numa rua pedonal animada, o segundo perto da Bastilha para captar o público jovem e festivo, o terceiro em Montparnasse para turistas e habituês do teatro. Especialidades da casa: costela de boi maturada 30 dias para 2 pessoas, caracóis à borgonhesa com salsa generosa, mousse de chocolate negro Valrhona servida em taças de cobre. O próprio Sardou passava a cumprimentar os clientes nas aberturas, assinava autógrafos nós individuais, posava para fotos com os empregados. Sucesso imediato junto dos fãs que vinham em peregrinação, mas também dos parisienses comuns que apreciavam a qualidade e o ambiente. Faturação anual média por restaurante, várias centenas de milhares de euros. Vendido em 2010 com uma mais-valia confortável a um grupo de restauração que rebatizou os locais mas conservou o espírito. Sardou Séduction de 2005 a 2015. Uma linha de roupa para jovens, inspirada diretamente nos seus temas rebeldes, patrióticos e românticos que atravessam a sua obra. T-shirts de algodão bioimpressas com letras de culto como Je Vol ou Lilacs de Ucunmara, jeans desbotados de corte slim com bordados discretos, casacos de couro envelhecido com emblemas tricolores, cachecóis de cachemira nas cores de França. Distribuída em criadores franceses independentes e pop-up stores nos seus concertos.
Não um gigante industrial como Zara ou H&M, mas um nicho rentável junto dos nostálgicos do pop retro e dos jovens que redescobrem Sardou via TikTok. Vendida em edições limitadas para manter a exclusividade e criar a raridade, com séries especiais para o Natal ou a Festa Nacional. Rendimentos estáveis durante uma década, parada em 2015 quando a moda mudou mas com estoque esgotado e lucros líquidos. O seu perfume Léo de Michel chega em 2008, um sumo masculino sofisticado com notas de cabeça limão e bergamota, coração alfazema e alecrim, fundo cedro e almíscar, acentos modernos de pimenta preta. Engarrafado num frasco sóbrio de vidro fosco evocando um micro de palco dos anos 70, com tampa de metal escovado. Marketizado como um objeto de culto para colecionadores e fãs incondicionais, com edições limitadas assinadas à mão ou numeradas que se vendem a preço de ouro em sites como eBay ou Le Bon Coin. Os rendimentos regulares vêm das royalties sobre as vendas em perfumarias Sephora, Marionode e online em sites especializados, com campanhas publicitárias minimalistas mas eficazes na Paris Metz ou Telestar. Mas a aventura mais ousada, a mais apaixonada e a mais dispendiosa continua a ser sem dúvida a criação de cavalos puro sangue na Normandia, uma mania que data dos anos 1990 e que durou mais de 20 anos. Durante anos, Sardou investe milhões em cavalariças privadas perto de Deauville, selecionando pessoalmente éguas de linhagens prestigiosas e yearlings promissores para os grandes hipódromos como Chantilly ou Longchamp. Ganha algumas corridas menores, lugares de honra que enchem de orgulho o proprietário, mas admite em 2023 numa entrevista ao Parisien, atirava o dinheiro como um louco, acabava sempre em quarto ou quinto, nunca no pódio, enlouquecia-me de raiva. Frustrado pelos caprichos do turf, as lesões dos cavalos, os treinadores decepcionantes, para tudo em 2023, vende as cavalariças, os terrenos, os troféus e recupera uma parte substancial via preços secundários e revendas de garanhões. Uma lição cara estimada em vários milhões perdidos, mas que não belisca em nada a sua fortuna global e que lhe deixa memórias de galopes matinais na bruma normanda. O imobiliário, aí está o verdadeiro jackpot de Sardou, o domínio onde o seu instinto de caçador de bons negócios brilhou mais. Um portfólio constituído ao longo dos anos com bens de luxo comprados em momentos estratégicos, renovados com bom gosto, habitados intensamente ou nada, depois revendidos a preço de ouro nos picos do mercado. O seu hotel particular em Neuilly-sur-Seine, adquirido nos anos 1990 por uma soma já considerável. 700 metros quadrados habitáveis em 3 níveis, com jardim paisagístico de 1750 metros quadrados concebido por um arquiteto famoso, piscina interior envidraçada aberta ao verde com mosaicos azuis, ginásio privado equipado com máquinas de última geração, estúdio de gravação insonorizado onde compôs parte dos seus álbuns Français e Dieu Plaisir. Cinema em casa com 20 poltronas de couro e projetor 4K antes do tempo. Um santuário anti-paparazzi com muros grossos e portão elétrico. Vendido em 2010 por 18,8 milhões de euros líquidos, uma mais-valia colossal que financiou outros projetos. Um solar do século XVI na Normandia perto de Bennerville-sur-Mer, dominando o canal com vista infinita sobre as ondas. Transformado em domínio rústico moderno com cavalariças para os seus cavalos, dependências renovadas, horta bio, sala de bilhar. Habitado durante quase 15 anos, vendido em 2023 após o fim da criação para financiar a sua instalação no sul, com uma bela mais-valia apesar do clima chuvoso. Uma vila na Flórida comprada no início dos anos 2000 numa residência segura perto de Miami, para que os filhos aprendessem inglês e passassem férias ao sol. Espaçosa, luminosa, com piscina infinity e acesso privado à praia. Revendida com uma mais-valia massiva graças a uma fiscalidade americana de apenas 5% sobre as mais-valias contra 40% em França. O melhor golpe financeiro da minha vida, confessa ainda a rir. Uma casa em Mesve, suntuosamente mobilada com lareiras de pedra, boiseries por todo o lado, jacuzzi exterior, mas nunca habitada mais do que alguns fins de semana. Segundo a sua mulher Anne-Marie Perrier, Michel precisa de possuir coisas belas, mesmo que não as use, mas assim que se tornam um fardo, livra-se delas. Revendida após poucos anos, praticamente sem uso, com lucro. Cada transação reportando milhões líquidos de impostos otimizados graças a conselhos fiscais sagazes e uma estrutura holding discreta. A sua pérola atual, a que resume tudo, uma vila de 600 metros quadrados em pedra local empoleirada no Cap Bennett, no domínio privado ultrasseguro de Bormes-les-Mimosas, comprada no final de 2023 por 6,3 milhões de euros antes de uma obra de renovação colossal dirigida quase inteiramente por Anne-Marie Perrier ela mesma.
Vista plongeante a 180 graus sobre o Mediterrâneo que se estende até ao horizonte, terraços vastos em teca com pérgolas sombreadas, piscina isolada infinita e aquecida a 28 graus todo o ano, interiores minimalistas concebidos para a calma absoluta com parquet de carvalho branqueado, paredes brancas quebradas, luz natural que inunda cada peça graças a janelas do chão ao teto. Casas de banho modernizadas com duches italianos em mármore de Carrara e banheiras Balnew, biblioteca de 2.000 livros raros, entre os quais uma edição original do século XIX das Contemplations de Victor Hugo adquirida em leilão na Drouot, um paraíso monacal longe do fausto barroco e ostensivo do hotel particular de Neuilly. Vizinhos selecionados como o realizador Luc Besson, que possui uma propriedade adjacente, segurança reforçada com dupla barreira elétrica, câmaras infravermelhas e vigilância 24h24. Sardou vive lá como um ermita voluntário. Passeios matinais com o seu caniche resgatado de um canil, um mestiço preto e branco batizado Lo, saídas de barco Cap Camará de 10 metros amarrado no porto privado próximo, equipado com 2 motores Yamaha de 350 cavalos cada para atingir 40 nós sobre as ondas. Compras no mercado local de Bormes onde adquire tomates coração de boi e manjericão fresco, almoços no café do Porto com um pastis bem fresco, noites na terraça principal a ver o sol. Mergulhar no mar sorvendo um Chateau d'Yquem 1990 tirado da sua cave climatizada. Quero que me deixem em paz, confessa Eunice Matin em novembro de 2025 durante uma rara saída para assinar livros na aldeia. Quanto à mobilidade terrestre e marítima, Sardou aprecia a bela mecânica sem nunca cair na ostentação gritante dos novos ricos. Um antigo Rolls-Royce Silver Shadow V8 com para-choques cromados e interior em couro Connelly, adquirido nos anos 80 e leiloado em 2016 na Arte Curial por uma soma de 6 dígitos que deliciou os colecionadores. Substituído desde então pelo seu barco potente mas discreto, o Cap Camará, perfeito para escapadelas solitárias para as ilhas de Hieres ou Saint-Tropez sem atrair atenção. Nada de jato privado na sua garagem, apesar de uma fortuna que o permitiria amplamente, prefere os voos comerciais em classe business ou charters ocasionais para os seus raros deslocamentos, sinal dessa praticidade terra a terra que se esconde atrás da sua allure glamourosa e da sua imagem de estrela inacessível. Em 2025, navega o Mediterrâneo várias vezes por semana, evitando passadeiras vermelhas e festivais por passeios solitários onde reflete sobre as suas memórias ou ouve jazz no sistema Hi-Fi de bordo. Apesar da sua riqueza colossal, Sardou permanece desligado do dinheiro como motor de vida. O dinheiro nunca foi o motor, é o resultado natural de uma paixão sincera e de um trabalho árduo, repete em todas as suas entrevistas raras. Evitando o exílio fiscal como o seu amigo Johnny Hallyday em Gstaad ou na Suíça, fica-se aborrecido de morte lá, e depois eu sou um alho porro, não exportável. Pagando os seus impostos em França com um humor seco que desarma os jornalistas, a sua generosidade permanece discreta e medida. Donativos anónimos aos restos de Ucoer desde o início nos anos 80, 10.000 francos na época, ou equivalente a 5.000 euros hoje, apoios a galas para jovens artistas desfavorecidos em conservatórios de subúrbios. Participação silenciosa em associações de proteção animal desde que adotou Lo, sem gritar aos 4 ventos nem procurar medalha. Em novembro de 2025, Sardou sai brevemente do seu retiro provençal para celebrar os seus 60 anos de carreira com uma série de eventos cuidadosamente escolhidos. Um documentário Michel Raconte Sardou projetado nos cinemas a 6 de novembro em mais de 200 salas Gaumont-Pathé, com imagens de arquivo inéditas, testemunhos de Garot, Florent Pagny e fãs anónimos. 2 livros, Une vie sur scène, relato cronológico das suas turnê com fotos backstage, e El Integral, Mes 368 chansons, um calhamaço de 800 páginas com letras anotadas e anedotas. Uma compilação 60 ané, 60 singles em cofre luxo. Na emissão 7/8 da TF1 a 2 de novembro, filmada em parte na sua vila, confessa perante Audrey Crespo Mara, não faço nada o dia todo, um esforço a ir à piscina, sou um lobo solitário que ama a sua toca. Defende com vigor Nicolas Sarkozy encarcerado por corrupção, não gostei nada de meterem na prisão o ex-presidente, é uma humilhação para a França. E ataca sem rodeios as feministas woke, as que tomam as minhas canções à letra são parvas, é preciso ouvir com humor. Prepara um regresso ao teatro em 2026 com Fanny Ardant numa peça sobre o casal, e um segundo volume autobiográfico mais introspectivo sobre os seus arrependimentos pessoais, as suas batalhas políticas e a versão sem filtros do homem por trás do mito. A sua rotina diária em 2025, despertares tardios por volta das 10 horas, pequeno almoço na terraça com café preto e croissant entregue pelo padeiro da aldeia, horas de leitura na biblioteca ensolarada, passeios por trilhos costeiros com Anne-Marie Perrier e o cão Lo,
mercados locais onde discute preços de legumes com os produtores, vinhos finos na terraça a olhar as estrelas. Verdadeiro luxo, o silêncio após 5 décadas de glória ensurdecedora. No entanto, esta tranquilidade mascara uma mente ainda afiada como navalha. Na entrevista, Sardou aponta para as prateleiras da sua biblioteca, onde uma primeira edição de Balzac vizinha romances policiais manuseados, e admite que relê anualmente O Estrangeiro de Camus para me lembrar que o absurdo é universal. Revela um ritual secreto. A cada lua cheia, rema sozinho o Cap Camará para as ilhas de Hierres, lança âncora e canta Leilax a capela ao mar, voz quebrada pela idade mas paixão intacta. Anne-Marie filma esses momentos no seu telemóvel, nunca os partilha. São ofrendas privadas às ondas que levaram a sua juventude. Confessa que o capítulo mais duro do memoir detalhará a sua crise nervosa de 1993 após um colapso em Bercy, a única vez que considerou abandonar para sempre. Chorei como uma criança nos bastidores, diz, olhos marejados. A fama quase me matou, mas o mar salvou-me. Ainda escreve diariamente à mão em blocos amarelos, rejeitando portáteis, as máquinas mentem, o papel diz a verdade. Os vizinhos relatam derivações de piano ao entardecer, Sardou improvisando variações melancólicas sobre Gévol, Lolo enroscado aos seus pés. Não mentoriza oficialmente, mas jovens trovadores recebem envelopes anónimos com críticas líricas manuscritas deslizadas debaixo das portas de cafés parisienses. A sua cave, climatizada a 13,5 graus Celsius, alberga 1.200 garrafas. Abre o Margaux 1982 só para o aniversário de Anne-Marie, brindando por sobrevivermos a nós mesmos. Conserva uma Fender Stratocaster maltratada dos anos 70 no canto do estúdio, ocasionalmente dediando riffs meio esquecidos de La Maladie d'Amour, cantarolando desafinado mas desafiador. Um cofre escondido atrás de um falso volume de Hugo guarda demos inéditos, fitas cruas, sem polimento de sessões de 1987 que jura permanecerão enterradas até o partir. Cuida de um pequeno canteiro de alecrim na terraça inferior, cortando raminhos para o pastiz vespertino, afirmando as ervas provençais afastam o diabo. Em noites claras, monta um telescópio de latão antigo para traçar constelações, nomeando-as por amores perdidos ou companheiros de banda esquecidos. Rejeita gadgets Smart Home, Alexa não sabe deitar um Ricard decente, preferindo persianas manuais e um rádio de válvulas dos anos 50 sincronizado na France Musique para Debussy noturno. Uma única foto emoldurada na sua secretária mostra um Sardou de 25 anos em pleno desempenho, encharcado de suor, olhos selvagens, toca-a diariamente, sussurrando não esqueças a fome. Corresponde-se à mão com um fã de 12 anos de Lille que lhe enviou um poema sobre muçulmanos. O seu intercâmbio abrange 3 anos, selado com cera e alfazema. Pratica tai chi ao amanhecer na plataforma da piscina, descalço sobre pedra quente, Lolo imitando poses lentas. Queima antigos contratos de turnê num braseiro de cobre a cada solstício, vendo cinzas espiralar como fumo de palco. Grava memos de voz de sonhos num dictaphone vintage, transcrevendo os lúcidos em potenciais fragmentos de canção. Rejeita todas as entrevistas em streaming, insistindo o meu rosto pertence ao mar agora. Sardou encarna o luxo à francesa na sua forma mais pura, nada de jatos privados piscantes ou iates extravagantes atracados no Mónaco, mas a liberdade absoluta de comprar a paz interior, vilas viradas para o mar onde o tempo para, livros raros que nutrem a alma, vinhos vintage que aquecem as noites, um barco para fugir ao horizonte quando apetece. Raízes francesas profundamente ancoradas apesar de 27 mudanças ao longo da vida. Do hotel particular de Neuilly à Normandia chuvosa, da Flórida ensolarada à Mesve nevada, e agora Bormes-les-Mimosas banhada de luz. Sempre em movimento como na sua canção É Sem Fuir Até Apres, mas hoje, finalmente ancorado. Com Anne-Marie, a sua companheira desde 1999, contempla o mar infinito, lê Hugo em voz alta, passeia o cão por trilhos escarpados, talvez escreva continuações das suas memórias no Moleskine. Rico não pelo ouro acumulado, mas pelo tempo roubado aos holofotes, pelos recuerdos impressíveis, pela certeza de ter dito o que pensava sem cedências. Em 2025, prova que a verdadeira fortuna é despedir-se da glória quando se decide, e viver finalmente para si, no silêncio, na beleza e na serenidade de um paraíso provençal merecido.